Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. A madrugada avançava sobre Porto Alegre com a densidade silenciosa de uma noite que parecia resistir à chegada do dia. As águas escuras do Guaíba deslizavam com um ritmo quase imperceptível, como se guardassem segredos velados sob cada ondulação. A margem isolada, evitada pela maioria após o pôr do sol, era um território marcado por histórias antigas, sussurros de pescadores e uma névoa constante que transformava o cenário em algo próximo do irreal. Foi ali, naquela faixa úmida de areia e pedra, que dois pescadores experientes perceberam um detalhe que não combinava com a paisagem. Entre o balanço discreto das ondas, uma forma parecia observá-los de volta, imóvel, como se aguardasse ser encontrada. Quando a lanterna trêmula finalmente contornou a figura, o impacto foi imediato. O rosto pálido emergia parcialmente das águas, rígido, fixo, com uma expressão que parecia congelada entre surpresa e silêncio absoluto. Os olhos semicerrados refletiam a luz como lâminas frias, criando a estranha sensação de que ainda havia algo ali, preso entre a noite e o rio, recusando-se a desaparecer por completo. Os pescadores hesitaram, sentindo o peso de uma presença que excedia o território do comum. Aproximar-se exigia coragem. Recuar parecia igualmente perigoso. Nada naquele corpo dialogava com acidentes conhecidos ou com histórias repetidas à exaustão pelos moradores da orla. Mas o que realmente rompeu a lógica daquele achado estava alguns centímetros adiante, parcialmente enterrado na areia encharcada. Um retrato rasgado, dobrado pelo tempo, com metade da imagem arrancada de forma brusca. A parte preservada mostrava o mesmo rosto encontrado no Guaíba. A metade faltante sugeria alguém ao lado. Alguém cujo desaparecimento parecia deliberado, como se tivesse sido apagado da memória e da fotografia ao mesmo tempo. A cena revelava mais do que um corpo entregue pela maré. Revelava um enigma cuidadosamente construído. E enquanto o rio seguia seu movimento lento, como se quisesse encobrir as próximas pistas, uma pergunta emergia inevitável. Quem arrancou a outra metade? E por que decidiu devolvê-la justamente ali? Antes de seguirmos para as primeiras pistas que desmontam a versão oficial desse achado, se inscreva no Arquivos Perdidos BR e deixe seu like. Assim você acompanha cada nova revelação dessa história que ainda está longe de acabar. Em 1998, Porto Alegre vivia um período de contrastes profundos, onde o crescimento urbano convivia com bolsões silenciosos de abandono. A cidade parecia avançar em duas direções opostas. De um lado, a promessa de modernidade, impulsionada por avenidas iluminadas, prédios recém-construídos e um discurso otimista que ganhava espaço nas campanhas políticas. Do outro, uma realidade discreta, quase invisível, que se estendia por becos, vielas e margens de rio, onde o Estado raramente colocava os pés. As regiões mais afastadas do centro, especialmente aquelas próximas ao Guaíba, eram marcadas por uma espécie de isolamento natural, um terreno onde o tempo corria devagar e onde segredos encontravam espaço para permanecer escondidos. As noites de 1998 possuíam uma peculiaridade difícil de descrever, como se um silêncio espesso se instalasse após determinada hora, agravado pelo receio crescente da população em circular por áreas pouco movimentadas. A criminalidade, embora camuflada sob relatórios oficiais suavizados, começava a surgir com formas mais complexas, refletindo um Brasil em transição, onde a violência não era mais apenas fruto da marginalidade comum, mas resultado de tensões sociais, disputas ocultas e conflitos que se expandiam à sombra. Nas proximidades do rio,
Pescadores, trabalhadores informais e moradores antigos formavam comunidades discretas, guiadas por códigos próprios, costumes passados de geração em geração e uma convivência com um mistério que só quem habita a fronteira entre cidade e natureza pode compreender. O Guaíba, naquela época, já era percebido como uma entidade simbólica. Aos olhos de quem dependia dele para sobreviver, era mais do que água. Era testemunha silenciosa do que se queria esquecer, do que se tentava esconder e do que às vezes voltava à tona sem aviso. Muitos falavam sobre objetos encontrados na margem, sobre histórias que ninguém sabia confirmar, sobre vozes ouvidas durante madrugadas de neblina fechada. Embora parecessem meras lendas, esses relatos funcionavam como alertas velados, lembrando que o rio, em sua calma aparente, guardava memórias que não se apagavam com facilidade. A imprensa local, apesar de ativa, raramente se aprofundava nas ocorrências da orla, a menos que o caso ganhasse proporção incontornável. Havia um padrão de silêncio institucionalizado que evitava manchetes perturbadoras, especialmente quando envolviam crimes ainda sem solução clara. Esse comportamento colaborava para que certos episódios se perdessem na rotina cotidiana, dissolvidos entre notícias mais palatáveis e temas politicamente convenientes. E foi precisamente nesse ambiente ambíguo, metade progresso, metade esquecimento, que o corpo encontrado pelos pescadores adquiriu uma dimensão inquietante. Porque enquanto a cidade seguia adiante, indiferente ao que emergia do rio, havia algo naquele caso específico que parecia resistir ao apagamento, abrindo caminho para uma verdade que, quanto mais se tentava ignorar, mais insistia em voltar à superfície. A identidade do homem encontrado às margens do Guaíba começou a ser montada aos poucos, como um retrato reconstruído a partir de fragmentos soltos que o tempo tentou dispersar. Ele se chamava Eduardo Farias, tinha 26 anos, trabalhava como auxiliar em uma oficina mecânica do bairro Azenha e vivia uma rotina silenciosa, típica de alguém que passava despercebido nos corredores do cotidiano. Eduardo não possuía histórico criminal. Não era conhecido por envolvimento em confusões e tampouco chamava a atenção por extravagâncias. Seu círculo de convivência era restrito, formado por colegas de trabalho, vizinhos de boa convivência e poucos amigos de infância que ainda mantinham contato esporádico. Havia nele uma simplicidade discreta, quase tímida, que fazia com que muitos mal se lembrassem de sua presença, embora reconhecessem facilmente sua ausência. Nos relatos de quem o conhecia, surgia sempre a mesma imagem. Um homem reservado, mas gentil, sempre disposto a ajudar sem esperar reconhecimento. Morava sozinho em um pequeno quarto alugado nos fundos de uma casa antiga e costumava passar as noites entre leituras baratas, longas caminhadas pela cidade e, ocasionalmente, visitas ao rio, onde dizia encontrar sua forma particular de silêncio. Nenhuma dessas características parecia apontar para um destino trágico, muito menos para a cena perturbadora que os pescadores testemunharam. No entanto, foi um detalhe aparentemente insignificante que começou a transformar aquela figura comum em alguém cercado por mistério. O retrato rasgado encontrado ao lado de seu corpo. Entre seus pertences, guardado dentro de uma caixa improvisada com papéis envelhecidos, havia uma coleção de cartas nunca enviadas, destinadas a uma mulher chamada Mara. As cartas revelavam um afeto intenso, porém unilateral, sugerindo um relacionamento interrompido ou talvez nunca totalmente concretizado. Nas palavras dele, era possível notar uma mistura de esperança, culpa e melancolia, como se tentasse escrever uma explicação que nunca encontrou coragem para entregar. A ausência de respostas dentro
daquela caixa revelava não apenas o vazio de um diálogo perdido, mas também a força emocional dessa figura feminina na vida de Eduardo. Os vizinhos afirmavam ter visto, dias antes de seu desaparecimento, um momento de tensão em frente à residência onde ele morava. Eduardo discutia com alguém dentro de um carro escuro, cuja placa ninguém conseguiu identificar. Esse encontro, inesperado e destoante de seu comportamento habitual, passou despercebido até que se tornou parte de um quebra-cabeça mais complexo do que qualquer pessoa imaginava. Nada naquele episódio parecia aleatório. Pelo contrário, sugeria uma ligação direta com o retrato encontrado no rio, como se aquela imagem fragmentada carregasse um capítulo oculto da vida dele. E era justamente nesse contraste entre o homem silencioso e a tempestade que parecia persegui-lo que surgia a primeira pergunta inevitável. Quem era a pessoa faltando no retrato? E por que sua ausência parecia mais presente do que tudo o que se sabia sobre ele? A última noite em que Eduardo Farias foi visto com vida se desenrolou sob um céu encoberto, marcado por nuvens pesadas que pareciam impedir a lua de testemunhar o que estava prestes a acontecer. Ele deixou a oficina mais tarde do que o habitual, segundo relatos de colegas que se lembraram de vê-lo trancando o portão metálico com um ar de inquietação contida. Não houve despedidas animadas nem encontros casuais. Apenas um caminhar acelerado em direção à rua silenciosa, onde a iluminação irregular dos postes criava manchas de sombra intercaladas por pequenos cones de luz amarelada. A cidade parecia respirar de maneira diferente naquela noite, como se o vento empurrasse Eduardo para um destino que já o aguardava. Testemunhas afirmaram ter visto Eduardo parar em uma lanchonete próxima ao terminal de ônibus. Ele pediu um café forte, permaneceu sentado por alguns minutos e parecia olhar constantemente para trás, como alguém que teme ser seguido. Seu comportamento contrastava com sua postura habitual, descrita como calma, quase indiferente às movimentações da rua. Um atendente recordou que ele tremia levemente ao segurar a xícara, embora a noite não estivesse fria o suficiente para justificar aquele gesto. Depois de pagar, Eduardo se levantou e seguiu rumo ao ponto de ônibus, onde aguardou por poucos minutos antes de desistir e caminhar a pé, tomando uma direção incomum, a da orla. Ao longo do trajeto, moradores relataram ter ouvido uma discussão abafada, como se duas vozes trocassem palavras rápidas e tensas em algum ponto afastado da rua principal. Ninguém conseguiu identificar quem falava ou o motivo do conflito, mas a presença de um carro parado com os faróis apagados chamou a atenção de um vendedor ambulante que, por receio, não se aproximou. Minutos depois, o carro arrancou bruscamente, deixando um rastro de fumaça e a sensação de algo mal resolvido. Eduardo, entretanto, continuou caminhando em direção ao Guaíba, mesmo sabendo que aquele trecho era evitado durante a noite. Não se sabe se buscava refúgio, respostas ou simplesmente tentava escapar de algo que o pressionava. A única certeza é que, em algum momento entre sua chegada à margem e o surgimento dos pescadores, ocorreu um encontro que jamais seria completamente explicado. Indícios sugerem que ele não estava sozinho quando chegou ali e que houve resistência antes do silêncio final que tomou conta do lugar. As marcas encontradas em seu corpo indicavam luta e o retrato rasgado, deixado próximo à água, insinuava que aquilo não era obra do acaso. E enquanto a superfície do rio devolvia apenas fragmentos dessa última passagem, uma dúvida inevitável nascia entre os poucos que acompanharam os primeiros relatos. O que realmente aconteceu entre o momento em que Eduardo se aproximou da orla e o instante em que seu corpo emergiu para ser encontrado? O amanhecer sobre o Guaíba trouxe uma luz pálida que parecia mais uma extensão da própria névoa do que um indício real de dia claro. A
Notícia do corpo encontrado correu pelas margens antes mesmo que a polícia chegasse de maneira oficial. Pescadores que saíam cedo, moradores que caminhavam pela área e curiosos que sempre surgiam diante de qualquer movimentação incomum foram os primeiros a formar um círculo silencioso, observando a cena com uma mistura de receio e resignação. Era como se todos soubessem, de alguma forma, que aquela parte da cidade ocasionalmente devolvia aquilo que havia sido tirado dela à força e que o rio, por vezes, se recusava a ser cúmplice do esquecimento. Quando os agentes finalmente apareceram, já era tarde para preservar detalhes essenciais da cena. A fita de isolamento foi colocada sem rigor, limitando-se a afastar transeuntes, mas sem qualquer preocupação com rastros deixados na areia úmida. O corpo foi movido antes mesmo da chegada da perícia, uma ação que comprometeu informações valiosas e abriu margem para interpretações diversas sobre o que realmente ocorreu. O retrato rasgado, que deveria ter sido catalogado como peça fundamental, foi manipulado diversas vezes pelas mãos de agentes desatentos, até ser recolhido por um policial que não registrou corretamente sua posição inicial. Esse desleixo não parecia ser apenas resultado de despreparo. Para alguns que observavam à distância, havia ali um silêncio incômodo, como se o caso devesse ser tratado rapidamente, sem ruído, sem destaque. A imprensa chegou com atraso, avisada apenas depois de a polícia já ter deixado o local, e parcialmente alterado. O repórter que cobriu o caso descreveu a cena de maneira superficial e a matéria ganhou apenas um pequeno espaço no noticiário da manhã, sem foto, sem menção ao retrato e sem qualquer aprofundamento sobre quem era o homem ali encontrado. Para a maior parte da cidade, que vivia sua rotina apressada, aquele episódio se dissolveu entre manchetes mais urgentes, como se fosse apenas mais um acontecimento sem relevância duradoura. O impacto mais forte recaiu sobre o bairro onde Eduardo vivia. Os vizinhos, ao serem informados da descoberta, reagiram com perplexidade e uma ponta de medo. Muitos se lembraram da discussão ocorrida dias antes e lamentaram não ter dado importância. Outros confessaram ter ouvido um carro circulando tarde da noite, mas preferiram não se envolver. A sensação geral era de que algo perigoso rondava a região, algo que talvez não estivesse restrito ao destino de Eduardo. E enquanto essas conversas se espalhavam de porta em porta, uma inquietação começou a surgir entre aqueles que conheciam minimamente sua história. Por que a polícia parecia tão disposta a encerrar o assunto antes mesmo de compreender o que realmente havia acontecido naquela noite? A investigação oficial começou de maneira lenta, quase apática, como se o caso de Eduardo Farias não exigisse urgência. O delegado responsável registrou as primeiras informações em um relatório sucinto, contendo apenas o básico: localização do corpo, horário aproximado do achado e uma indicação preliminar de possível afogamento. Essa conclusão, no entanto, parecia ignorar detalhes óbvios que já haviam sido observados pelos pescadores antes mesmo de a polícia chegar. A rigidez do corpo, o posicionamento estranho dos braços e a ausência de água nos pulmões, constatada posteriormente pelo laudo, contradiziam a hipótese inicial, mas nada disso pareceu incomodar as autoridades encarregadas. O retrato rasgado, peça que poderia oferecer pistas essenciais, foi arquivado de maneira inadequada. A imagem, ainda úmida e parcialmente deformada, passou pelas mãos de pelo menos 3 agentes diferentes antes de ser colocada em um envelope comum sem proteção adequada contra danos. O documento de registro não mencionava a posição exata em que havia sido encontrado, nem o estado em que se encontrava no momento da coleta.
Esse descuido comprometeu seriamente a possibilidade de reconstruir as circunstâncias do crime, especialmente porque o fragmento faltante da foto jamais foi encontrado naquela etapa inicial. As entrevistas com moradores e testemunhas foram conduzidas de forma igualmente superficial. Uma vizinha afirmou ter ouvido passos apressados e vozes tensas pouco depois da meia-noite, mas sua declaração foi considerada irrelevante, possivelmente por não se encaixar na narrativa simples que a equipe de investigação preferia sustentar. Um vendedor ambulante, que relatou ter visto o carro escuro parado próximo ao trajeto de Eduardo, também não teve sua fala registrada de forma completa. O policial que o ouviu descreveu o depoimento apenas como não conclusivo, uma expressão que, na prática, funcionava como uma sentença de silêncio absoluto. A perícia no local onde o corpo foi encontrado foi outro ponto crítico. A areia, marcada por pegadas recentes, não foi fotografada de maneira detalhada, e as impressões acabaram sendo destruídas pelos próprios investigadores que caminhavam de um lado para outro, sem preocupação com a preservação da cena. Além disso, um objeto metálico parcialmente enterrado, possivelmente uma lanterna, foi deixado para trás, ignorado como se não tivesse importância. Meses depois, esse mesmo objeto surgiria como peça-chave, mas naquele momento foi apenas mais um indício esquecido pelo descaso institucional. A soma desses fatores indicava uma investigação conduzida com pressa e indiferença, como se houvesse interesse em evitar questionamentos mais profundos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Nada no processo parecia seguir a lógica de um caso que buscava respostas. Tudo parecia seguir a lógica de um caso que precisava desaparecer. E naquele cenário de contradições silenciosas, surgia uma pergunta que começaria a tomar forma entre aqueles que observavam mais de perto. Será que alguém, desde o início, tinha motivos para garantir que as pistas de Eduardo nunca fossem completamente encontradas? À medida que as falhas na investigação se acumulavam, começaram a surgir teorias paralelas, construídas a partir de fragmentos, rumores e pequenos detalhes negligenciados. Nenhuma delas poderia ser descartada com facilidade, principalmente porque cada versão parecia preencher lacunas deixadas pela apatia oficial. A primeira teoria que ganhou força foi a do crime passional, motivada pela descoberta do retrato rasgado ao lado do corpo. Muitos acreditavam que a imagem poderia apontar para um relacionamento interrompido de forma abrupta, talvez carregado de ressentimentos, ciúmes ou expectativas quebradas. A ausência da outra metade da fotografia reforçava essa hipótese. Quem aparecia ao lado de Eduardo na parte faltante? E mais importante, por que aquela imagem foi despedaçada com tanto fervor? Outra teoria se formou em torno da possibilidade de um acerto de contas. Alguns moradores afirmaram que Eduardo havia saído do trabalho inquieto na semana anterior ao crime, olhando para os lados com frequência, como se pressentisse uma ameaça. Há relatos de que ele teria mencionado vagamente a necessidade de resolver um problema antigo, sem detalhar sua natureza. Para aqueles que buscavam explicações nesse caminho, o carro escuro observado por testemunhas se encaixava perfeitamente. Seria o veículo de alguém que Eduardo conhecia, alguém que vinha cobrando uma dívida, um favor ou talvez um silêncio. Uma terceira teoria se apoiava na ideia de descarte deliberado no rio. O fato de o corpo apresentar marcas de luta, a ausência de água nos pulmões e a posição em que foi encontrado sugeriam que Eduardo não havia se afogado, mas sido colocado no Guaíba já sem vida. Essa visão gerou especulações sobre grupos que utilizavam áreas isoladas da cidade para executar seus próprios julgamentos clandestinos, longe de testemunhas e, principalmente, longe de questionamentos oficiais.
Essa teoria, no entanto, era sempre tratada com cautela. Quem ousaria operar com tamanha segurança, sabendo que o rio poderia devolver o que tentaram ocultar? Além dessas hipóteses estruturadas, circularam boatos mais fragmentados, sustentados por testemunhas que preferiam permanecer anônimas. Um vizinho afirmou ter visto um homem alto, usando um casaco escuro, rondando a casa de Eduardo dias antes do sumiço. Uma funcionária de um mercado local relatou a presença de 2 estranhos, perguntando sobre ele de maneira insistente. Nenhuma dessas informações foi incluída no relatório oficial, mas todas permaneceram vivas nos corredores da comunidade, onde histórias se entrelaçavam com receios e memórias incompletas. Cada teoria parecia abrir uma porta diferente para o abismo que cercava a morte de Eduardo. E embora nenhuma fosse conclusiva, todas compartilhavam a mesma inquietação. Como tantas versões podiam coexistir sem que nenhuma delas fosse investigada a fundo? Meses após o arquivamento do caso, quando a morte de Eduardo já havia sido engolida pelo ritmo apressado da cidade, um acontecimento inesperado reacendeu um fio de esperança entre aqueles que ainda acreditavam que a história continha verdades ocultas. Foi um pescador da região, o mesmo que costumava observar o rio com a paciência de quem sabe decifrar seus humores. Quem encontrou um objeto preso entre galhos trazidos pela correnteza após uma noite de chuva intensa. À primeira vista, parecia apenas mais um fragmento perdido entre tantos que o Guaíba recolhia em seu curso. Mas a luz da manhã revelou algo mais. Uma lanterna metálica, parcialmente corroída, com sinais claros de que havia passado muito tempo submersa. O pescador a entregou a um conhecido que, intrigado, notou a presença de marcas de arranhões na lateral do objeto, como se tivesse sido segurado com força durante um momento de tensão. A lanterna foi posteriormente levada à delegacia, onde deveria ter sido registrada como evidência complementar. Curiosamente, em vez disso, acabou sendo colocada em uma caixa comum, sem análise imediata, como se sua presença incomodasse mais do que ajudasse. Somente quando um investigador independente, anos depois, teve acesso à caixa arquivada, descobriu que no metal havia impressões digitais incompletas, marcas que não correspondiam às de Eduardo, mas pertenciam a alguém nunca identificado nos autos. Além da lanterna, outro detalhe emergiu de maneira igualmente surpreendente. Um fragmento de papel fotográfico encontrado por um trabalhador da orla enquanto limpava resíduos após uma enchente parecia coincidir com o retrato rasgado encontrado no dia em que o corpo foi descoberto. Embora danificado pela água e pelo tempo, o recorte apresentava um pedaço da borda irregular que sugeria estar unido à fotografia original. A imagem, porém, revelava apenas uma silhueta indefinida, como se o rosto tivesse sido removido de propósito ou deteriorado pelo contato prolongado com a umidade. Ainda assim, o que mais chamava a atenção era o fato de que aquele fragmento surgiu em um local distante do ponto onde o corpo fora encontrado, indicando que algo ou alguém havia manipulado a foto antes de abandonar suas partes ao rio. Essas descobertas mudaram completamente a percepção do caso, criando um contraste gritante com a postura inicial da polícia. Era impossível ignorar o fato de que 2 peças importantes haviam sido descartadas ou negligenciadas e que ambas reapareceram apenas quando o rio, em sua teimosia silenciosa, decidiu revelá-las. Enquanto essas novas pistas começavam a circular fora dos canais oficiais, uma dúvida sombria passou a ganhar força entre os poucos que ainda acompanhavam a história. De que forma esses objetos, esquecidos pelo tempo e pela investigação, poderiam reescrever o que realmente aconteceu com Eduardo naquela noite?
Com o passar dos meses, o caso de Eduardo Farias deslizou para uma zona cinzenta, onde histórias mal contadas costumam desaparecer. A delegacia responsável pelo inquérito mudou de endereço e parte de seus arquivos foi transferida de maneira apressada para caixas improvisadas. Muitos documentos se perderam. Nesse processo, outros foram armazenados sem organização, como se pertencentes a um passado que ninguém se importaria em revisitar. O laudo inicial, já inconsistente, tornou-se difícil de localizar, e o registro sobre o retrato rasgado esteve por anos inacessível, preso entre papéis amarelados que misturavam relatórios de ocorrências distintas. A sensação era de que o próprio sistema contribuía para que o caso se dissolvesse na poeira acumulada dos arquivos abandonados. As tentativas de familiares e amigos de obter respostas também diminuíram com o tempo. O desgaste emocional, somado à falta de retorno das autoridades, fez com que a busca pela verdade se tornasse cada vez mais solitária. Alguns acreditavam que insistir seria inútil. Outros temiam que qualquer nova pergunta despertasse problemas maiores, especialmente porque rumores discretos circulavam no bairro, insinuando que gente influente preferia que o assunto permanecesse enterrado. Enquanto isso, o rio, indiferente ao sofrimento humano, seguia seu curso, carregando por vezes objetos desconhecidos, restos de memórias e fragmentos que, para olhos desatentos, não passavam de lixo trazido pela correnteza. A imprensa, que raramente tocou no caso logo após sua descoberta, jamais retornou ao tema. O episódio não ganhou revisitações, não inspirou reportagens investigativas e tampouco alimentou debates sobre falhas policiais. A história foi esquecida antes mesmo de ser contada, abandonada em cantos escuros de gavetas, onde ninguém esperava que fosse encontrada novamente. A cidade, em sua rotina apressada, absorveu o silêncio como parte natural de sua paisagem. Ainda assim, em cada esquina onde Eduardo costumava passar, restavam pequenas percepções guardadas na memória de alguns moradores. Era como se a figura dele tivesse se dissolvido no cotidiano, mas deixado rastros emocionais que só se revelavam quando alguém mencionava seu nome. Essas lembranças, às vezes vagas, outras vezes nítidas demais, sustentavam a sensação de que sua morte carregava algo não resolvido, algo que não se desfazia com o tempo, por mais que o silêncio insistisse em ocupar todos os espaços. E foi justamente esse silêncio persistente que, anos depois, acabaria funcionando como um eco involuntário, atraindo a atenção de alguém que jamais aceitou versões incompletas. Porque, apesar do abandono institucional e da indiferença coletiva, havia uma pergunta que continuava sussurrando no fundo do caso, recusando-se a morrer. O que ainda faltava ser descoberto antes que essa história pudesse finalmente ser compreendida. Foram necessários mais de 20 anos para que o caso de Eduardo Farias voltasse a respirar, emergindo do esquecimento como algo que o próprio tempo tentou sepultar sem sucesso. Em 2021, uma reorganização de arquivos antigos da antiga delegacia do bairro trouxe à superfície caixas de documentos que jamais deveriam ter permanecido abandonadas. Entre relatórios incompletos, fichas borradas e fotografias danificadas, chamou a atenção de uma jovem jornalista investigativa, Lorena Duarte, um envelope envelhecido, marcado pelo carimbo do Fórum Municipal e datado de 1998. O papel estava rígido, coberto por manchas de umidade e circundado por marcas de ferrugem que denunciavam a longevidade de seu esquecimento. Dentro do envelope havia 3 itens: uma cópia do laudo inicial, um bilhete anônimo escrito em tinta quase apagada e uma fotografia de Eduardo que nunca havia sido divulgada. A foto
Diferente da encontrada pelos pescadores, mostrava o jovem ao lado de alguém cujo rosto estava borrado deliberadamente, seja por raspagem manual ou por exposição propositada à água. A expressão de Eduardo na imagem era congelada num meio sorriso, mas seu olhar parecia fugir da câmera, como se soubesse que aquela lembrança registrava algo mais profundo do que aparentava. O bilhete, curto e perturbador, dizia apenas: "Ele não estava sozinho, não deixem isso morrer." Intrigada pelo teor do material, Lorena decidiu aprofundar-se no caso, iniciando uma investigação paralela que logo começaria a incomodar aqueles que preferiam manter a história adormecida. Nas primeiras semanas de pesquisa, descobriu que diversas páginas do relatório original haviam sido removidas e que documentos complementares simplesmente não existiam nos arquivos digitais. Mais surpreendente ainda foi encontrar, numa pasta esquecida por anos, o registro de uma testemunha que nunca aparecera no processo. Um barqueiro que afirmara ter visto duas silhuetas à beira da água na noite do crime, antes de ouvir algo semelhante a uma queda abrupta, seguida de silêncio. Lorena tentou localizar o homem e, após uma busca persistente, encontrou-o vivendo de forma reclusa em uma pequena vila no interior. Ele, inicialmente resistente, acabou admitindo que fora procurado anos atrás por indivíduos que lhe orientaram a não se envolver em assuntos que não lhe pertenciam. Assustado, decidiu abandonar a cidade e cortar qualquer vínculo com o episódio. Seu relato reacendia uma possibilidade ignorada pela polícia. Eduardo pode ter sido levado ao trecho isolado não por acaso, mas porque alguém o guiou até lá ou o forçou a ir. E enquanto Lorena reunia essas peças dispersas, outra descoberta ainda mais inquietante surgia no horizonte. Uma informação escondida que não apenas explicaria o silêncio ao redor do caso, mas revelaria quem tinha interesse direto em apagá-lo. Quando Lorena reuniu todas as peças espalhadas ao longo de décadas, percebeu que a história de Eduardo transcendia o próprio caso policial. O jovem encontrado às margens do Guaíba representava algo que ia além de uma morte mal explicada. Ele simbolizava a maneira como certas vidas se perdem nos interstícios da sociedade, engolidas por estruturas que escolhem quem merece ser lembrado e quem deve desaparecer no silêncio. A negligência, que inicialmente pareceu mera desorganização, revelava-se como parte de um ciclo maior, onde a fragilidade humana é frequentemente sufocada pelo peso de instituições incapazes ou desinteressadas de proteger aqueles que não carregam títulos, cargos ou influência. Eduardo tornou-se, inadvertidamente, o retrato de um sistema que acostumou-se a tratar vidas comuns como páginas descartáveis. A trajetória de Lorena durante sua investigação trouxe à tona não apenas falhas processuais, mas também a forma como memórias coletivas são moldadas pelo que se escolhe contar e pelo que se decide calar. Em muitos bairros marginalizados, histórias semelhantes à de Eduardo já haviam sido vividas inúmeras vezes, mas poucas recebiam a atenção necessária para que fossem compreendidas em sua totalidade. A morte dele iluminava a linha tênue entre a individualidade e o anonimato, mostrando como as narrativas de quem vive à margem são frequentemente soterradas por camadas de conveniência institucional. Esse apagamento sistemático cria um vazio social que, com o tempo, se transforma em indiferença. E essa indiferença permite que injustiças continuem se repetindo. Ao revisitar os documentos esquecidos, Lorena percebeu que o caso de Eduardo carregava uma metáfora dolorosa. O retrato rasgado encontrado ao lado de seu corpo não representava apenas um vínculo emocional interrompido, representava a maneira como sua própria história foi partida, manipulada e deixada incompleta. A metade ausente da fotografia
simbolizava tudo aquilo que o sistema insistiu em ocultar: os motivos, os culpados, as circunstâncias reais e, sobretudo, sua humanidade. A imagem fragmentada era o espelho de um país que muitas vezes prefere virar o rosto diante daquilo que exige responsabilidade. A reflexão que emergia desse processo não era sobre a morte em si, mas sobre aquilo que permitiu que ela fosse tratada com tanta invisibilidade. O caso de Eduardo expunha a face sombria de um tempo que, embora distante em anos, ainda se repetia nas ruas, nos arquivos negligenciados, nas investigações que nunca avançavam. Sua história revelava que o esquecimento não é apenas consequência da passagem do tempo, é uma escolha, e escolhas têm consequências profundas. E assim, ao reconstruir cada detalhe, por mais fragmentado que fosse, Lorena percebeu que lembrar Eduardo era mais do que um ato de justiça. Era uma forma de impedir que vidas como a dele continuassem desaparecendo antes mesmo de terem sido verdadeiramente vistas. Ao final de toda a reconstrução possível do caso de Eduardo Farias, restou uma sensação inquietante de que a verdade completa nunca chegou a emergir, permanecendo submersa como tantos objetos que o Guaíba engole e só devolve quando deseja. Cada documento reencontrado, cada testemunho tardio e cada fragmento que o tempo poupou revelava não apenas detalhes isolados, mas um padrão de negligência que se repetia como um eco. O que parecia, à primeira vista, uma morte acidental, transformou-se num retrato melancólico de como histórias inteiras podem ser moldadas não pela presença de respostas, mas pela ausência delas. Foi essa constatação que deu forma à última interpretação possível. Eduardo não foi vítima apenas de um crime, mas também de um silêncio cuidadosamente costurado ao seu redor. A jornada conduzida por Lorena evidenciou que quando o tempo e a memória se aliam ao esquecimento institucional, a justiça se torna um campo instável, onde nem sempre vence quem tem razão, mas sim aquilo que convém a quem detém controle sobre narrativas. A investigação paralela da jornalista funcionou como um feixe de luz que rasga a opacidade, caminhando entre ruínas de informações extraviadas, relatórios incompletos e histórias contadas pela metade. Ao unir peças dispersas, ela não apenas confrontou a versão oficial dos fatos, mas também expôs o quanto a sociedade normaliza lacunas, especialmente quando envolvem pessoas comuns cujos nomes não circulam em manchetes nem ecoam em discursos públicos. O caso de Eduardo, ao ser reaberto simbolicamente, mostrou que verdades não desaparecem. Elas aguardam silenciosas à disposição de alguém em buscá-las. Essa é a essência não apenas de seu destino, mas de tantos outros que perderam voz antes mesmo de entenderem o alcance da própria história. E ao resgatar sua memória, Lorena deixou evidente que recordar não é um ato passivo, é uma forma de resistência. Cada fragmento preservado, cada pista que escapou do esquecimento, cada relato que sobreviveu ao medo, ajudou a reconstruir não apenas os últimos passos de um homem simples, mas também a consciência de que nenhuma vida deveria ser tratada como algo descartável. Assim, o relato sobre Eduardo não termina. Ele permanece como lembrança, advertência e espelho. A história dele atravessa o tempo porque insiste em lembrar que o silêncio pode ser tão mortal quanto o crime e que somente aqueles que decidem investigar o que outros preferem ignorar conseguem impedir que o passado continue sendo apagado. E é por isso que, se você acredita que nenhuma história deve morrer, que nenhuma vida deve ser engolida pela escuridão e que todo caso esquecido merece ser recontado, inscreva-se agora no canal. Junte-se aos Arquivos Perdidos BR e continue conosco na busca pelas verdades que o tempo tenta esconder.